Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cauã, da Nota 10 de Assessoria Acadêmica, e hoje eu vim resolver com vocês a atividade número 1 de Química Geral e Experimental, no módulo 53 de 2024, né? Essa atividade, ela trata do cálculo estequiométrico, ou estequiometria, né? Ele traz aqui uma definição, que seria o cálculo das quantidades de reagentes e produtos das reações químicas, realizado com auxílio das equações químicas correspondentes, né? Então, a partir do nosso conhecimento sobre esse assunto, ele quer que a gente responda algumas questões. Então, ele traz aqui a reação de combustão completa do propano, que é o C3H8, consumindo oxigênio, O2, e produzindo dióxido de carbono, CO2, e a água, né? Ele quer que a gente escreva essa reação completa e balanceada, apresentando o passo a passo do nosso balanceamento. Então, vamos lá. Para resolver essa letra A aqui, a gente pode proceder de duas formas. A gente tem dois métodos para resolver. A gente pode seguir o método de sequência de balanceamento, que seria da sequência de balancear os metais primeiro, depois os ametais, o carbono, hidrogênio e oxigênio. Que esse daqui é um método que é chamado de macho, né, para a gente decorar aqui e lembrar sempre, né? É uma sequência que sempre vai dar o nosso balanceamento correto no final, se a gente fizer seguir certinho isso daqui. Então vamos lá. Para a gente resolver pelos primeiro método, a gente pega lá a reação inicial, que é o propano mais o oxigênio formando dióxido de carbono mais a água, e a gente vai seguir alguns passinhos, né? A gente vai balancear primeiro os metais e ametais, segundo a sequência aqui, né? Só que a gente verificando a reação inicial, a gente vê que não temos átomos de metais e ametais aqui. A gente pode ir lá na tabela periódica e olhar cada elemento aqui, ó. Não são ametais e nem metais, né? Então a gente pode pular eles e passar direto para o balanceamento do carbono. Então vamos lá, a gente vai balancear o carbono, né? Então a gente verifica que no lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, a gente tem 3 átomos de carbono. E no lado dos produtos a gente tem apenas um. Então que número que eu tenho que colocar aqui na frente do dióxido de carbono para eu ter 3 átomos de carbono também nos produtos? O número 3, né? Porque 3 multiplicado pelo índice aqui do carbono que está oculto, que é 1, né? Vai dar 3 átomos de carbono, a mesma coisa que nos reagentes lá. Então a gente balanceou o carbono dessa forma, né? Balanceando então agora o hidrogênio, a gente verifica que a gente tem 8 átomos de hidrogênio nos reagentes e apenas 2 nos produtos. Então a gente precisa colocar um númerozinho ali também, que multiplicando pelo índice vai dar os 8 átomos de hidrogênio nos produtos. Então a gente coloca o número 4 aqui. Aí, assim a gente tem 8 átomos de hidrogênio nos produtos e 8 átomos de hidrogênio nos reagentes. Então agora, por fim, a gente vai balancear o oxigênio, né? E a gente verifica lá que nos reagentes a gente tem 2 átomos de oxigênio. Já nos produtos, a gente tem 3 vezes o índice do oxigênio, dióxido de carbono, que é 2. São 6 átomos de oxigênio aqui no dióxido de carbono, mais 4 átomos de oxigênio aqui na água. Então, 6 mais 4 são 10, né? São 10 átomos de oxigênio. Então, para equilibrar esses átomos de oxigênio nos produtos, a gente precisa ter 10 nos reagentes também. Então, que número que eu coloco aqui na frente do gás oxigênio, que multiplicado pelo índice aqui do oxigênio nele, que é 2, vai dar 10. O número 5, né? 5 vezes 2 são 10. Então, aqui a gente tem os 10 átomos de oxigênio nos reagentes e os 10 átomos de oxigênio nos produtos. E assim a equação nossa está balanceada. Com o número 1 aqui, você pode até ocultar na frente do propano, o número 5 na frente do gás oxigênio, o número 3 aqui no dióxido de carbono e o número 4 aqui na água, todos que a gente descobriu aqui balanceando, né? E então, esse é o primeiro método que a gente pode utilizar para resolver, mas a gente tem um segundo também, que seria um método mais matemático, ele é chamado de método algébrico, né? E a partir da mesma reação lá inicial, a gente pode seguir uns passos um pouquinho diferentes. A gente pode atribuir variáveis para cada composto que a gente tem nessa reação e então montar um sistema linear e resolver esse sistema linear. E assim a gente vai chegar no balanceamento dele. Então vamos lá, a gente atribui variáveis a cada composto. Então vamos atribuir a variável A para o propano, a variável B para o oxigênio, a variável C para o dióxido de carbono
e a variável D para a água. A gente pode atribuir qualquer variáveis aqui, mas vamos seguir essa sequência aqui que fica mais fácil. Então vamos lá. Atribuídas as variáveis, a gente então monta o sistema. E como que a gente vai montar esse sistema? A gente vai descobrir quantos átomos de cada elemento a gente tem nos reagentes e nos produtos, porque a gente sabe que eles têm que ser iguais. Então vamos montar as equações baseadas nisso. Então vamos ver quantos átomos de carbono a gente tem nos reagentes. A gente tem 3 vezes o A. E nos produtos a gente tem o 1 aqui que está oculto vezes o C. Então a gente tem 3 vezes o A átomos de carbono nos reagentes e 1 vezes o C átomos de carbono nos produtos. E isso tem que ser igual. Então a gente já tem a primeira equação. Então agora a gente parte para o hidrogênio, que é o próximo elemento aqui. Então a gente tem que, nos reagentes, a gente tem 8 vezes o A átomos de hidrogênio. E nos produtos a gente tem 2 vezes o D átomos de hidrogênio. E isso tem que ser igual, então a gente já montou a segunda equação. E agora a gente parte por último para o oxigênio, que é o único elemento que sobrou. Então a gente vê que nos reagentes a gente tem 2 átomos de oxigênio vezes o B. E nos produtos a gente tem 2 vezes o C mais 1 vezes o D. Então aqui a gente tem a terceira equação montada. E montadas essas três equações, a gente tem o nosso sistema linear. Só que aqui a gente tem um porém. Como que a gente vai resolver um sistema linear com 4 variáveis se a gente tem apenas 3 equações, né? A gente tem 4 variáveis, o A, B, o C e o D, e 3 equações, a 1, 2 e a 3. Isso não é possível de ser resolvido, a menos que a gente faça uma consideração. O que é essa consideração? É atribuir um valor para uma das variáveis para descobrir as outras a partir dela. E qual variável que a gente vai atribuir esse valor? A gente tem que voltar lá na equação inicial e verificar qual que é a variável que multiplica o maior número de elementos, né? E aqui no caso é a variável A, porque ela multiplica 3 carbonos mais 8 hidrogênios, ou seja, são 11 elementos. Já os outros aqui multiplicam 2 oxigênios, esse multiplica 1 carbono e 2 oxigênios, e esse multiplica 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, é o A mesmo. Então, a gente vai atribuir um valor para ele para descobrir as outras. E a gente atribui, geralmente, o valor 1, porque isso facilita muito as nossas contas. A gente pode atribuir qualquer valor que vai dar certo no final, mas o valor 1 é o mais comum, né? Então, considerando que o A é igual a 1, a gente pode substituir o A em cada uma das equações. Então, vamos lá. Na equação número 1 aqui, a gente vai substituir o A lá. 3 vezes o 1, que é o A, é igual a 1 vezes o C. Então, o C é igual a 3. Substituindo o A agora na segunda equação aqui, a gente tem que 8 vezes 1, que é o A, é igual a 2 vezes o D. Então, o D é igual a 8, a gente passa o 2 dividindo, o D é igual a 4. Então, descobertos o C e o D, a gente pode substituir eles agora na terceira equação, pois aqui a gente não tem A, então a gente substitui o que a gente tem. Então, vamos lá. A gente substitui lá, a gente tem que 2 vezes o B é igual a 2 vezes 3, que é o C, né? Mais 1 vezes o 4, que é o D. Então, a gente tem que 2B é igual a 6 mais 4. Então, B é igual a 10, aí passa o 2 dividido. 5, né? O B é igual a 5. Então, a gente tem agora todas as variáveis. O A igual a 1, o B igual a 5, o C igual a 3 e o D igual a 4. Então, a gente pode voltar agora lá na reação inicial, que foi atribuída as variáveis lá, e fazer a substituição do valor dessas variáveis. Então, a gente tem que o A é igual a 1. Então, ele fica aqui na frente do propano. O B é igual a 5, então ele fica aqui na frente do gás oxigênio. O D aqui é igual a... O C aqui é igual a 3, né? Então fica aqui na frente do dióxido de carbono. E o D é igual a 4, e ele fica aqui na frente da água, né? Então assim a gente chega na nossa equação balanceada. Que é semelhante, é igual, né? E a equação lá pelo primeiro método, né? Que a gente chegou lá na resolução pelo primeiro método. Então vocês podem escolher qual é o mais indicado aqui para vocês, né? O que foi mais fácil para vocês.
e resolver essa letra A aqui da questão de química, né? Aí a letra B e a letra C fica com vocês, seguindo o mesmo passo a passo aqui. Vocês conseguem fazer a resolução e caso não consigam, vocês podem entrar em contato aqui com a nossa assessoria acadêmica. Aqui a gente tem o QR Code que vocês podem escanear e vai te levar lá para o nosso WhatsApp, onde a gente vai te atender, certo? E aí, se vocês tiverem dúvidas com qualquer outra atividade também, vocês podem entrar em contato. A gente tem um link aqui na descrição também, um link direto para o WhatsApp. E por hoje é isso, né? A atividade aqui resolvida. E até a próxima.